Señor, te alabamos, te agradecemos por esta oportunidad de estar na tua presença, por tuas muitas misericórdias que se renovam de dia a dia. Somos gratos porque, embora o homem exterior se desgasta, todavia o homem interior se renova. Como nós podemos experimentar isso é pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque não somente nos salvaste do lago condenador do inferno, não somente nos tiraste das trevas, mas também nos outorgaste o Espírito. É Espírito que vem até nós e para nos guiar a toda a verdade. E nesta noite, queremos ser guiados pelo teu Espírito a toda a verdade, por meio da palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Então, nós já estamos fazendo um spoiler sobre o sentimento da palavra, né? Estamos compartilhando aqui. Já entrou, acho que alguém entrou, o irmão entrou. É o Genaro que entrou. Oi, irmão Genaro. Gracias y paz, hermanos. Senhor Jesus. Amén. Amém. Glória a Deus, irmão. Amén. ¿Cómo Amém. están? Graça e paz. Amén. Gracias y paz, hermanos. Bien, bien, hermano. ¿Y vos cómo Dios estás te en las amor. partes celestiales? ¿Viste? Senhor. Todo ¿Cómo tranquilo, es tu Katia. experiencia en los lugares celestiales? Senhor. ¿Eh? Amén. ¿Quién está con vos ahí? Está mi esposa, ¿Quién está está con vos? buscando acá. Ah, amén. Amém. Amén. Gloria a Dios. Jesus. Bendición, Amén. hermana. Amén. Amén. Bendiciones. Estamos aprovechando que el hermano Diego está Le conectado veo, aquí, el le veo un hermano muchacho lindo ahí, che, la Ronilson foto. también. Le veo un muchacho lindo, hermoso ahí en la foto. ¿Viste? Parece un galán. ¿Cuál es su nombre? A ver si dice un poco su nombre. No, el hermano Diego. Ah, Diego, ¿eh? El Diego, Dijo que va a cambiar. Él está manejando, me dijo que va a dejar el micrófono cerrado, que está manejando, pero está Está Ah, escuchando. ya, está qué bueno. conectado. Ya Bueno, che, habíamos hablado bastante. sí. Bueno, nuestra comunión se basa en Jeremías capítulo 16. No sé si vamos a leer de nuevo, versículo 14 y 15. Si quieres Dame leer acá que de un nuevo. ratito voy a tratar de inclinar mi celular que no está girando, que voy Bueno, a tratar un ratito. bueno, A ver, capítulo 16, ahora versículo sí. 14 y 15. ¿Y 16? Capítulo 16 de Jeremías, versículo 14 y 15. Ya tengo. ¿Podés leer para nosotros, hermano, por favor? Sí. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca Sí, mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir sí. os filhos de Israel do Egito. ¿Hasta cuánto? Hasta el 16. Hasta el 15, Ah, tá. 14 y 15 nomás. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Amén. Nosotros estamos compartiendo que el Señor vamos falar assim, dentro da experiência do povo de Israel, foi muito marcante a libertação que ele fez com eles após de Sim. 430 anos de escravidão no Egito. E para eles foi muito marcante essa libertação. Foi com mão poderosa que Deus tirou a eles da escravidão e trouxe para si. Podemos dizer que a experiência deles foi tão marcante, irmãos, que as nações
ficou conhecido, ou vamos falar assim, foi manifesto o Deus dos judeus, o Deus de Israel, vamos falar assim, né? Através daquela ação de Deus tirar e de mão poderosa do Egito, né? É, vamos falar assim, foi maravilhoso ver isso, né? Então, por muitos anos, eles compartilhavam aquela ação deles, né? Como que Deus libertou a eles, tirou a eles da escravidão. Mas o versículo 15, irmãos, é muito revelador. Porque até então, eles não tinham experiência de voltar a ser levados como escravos. Veja bem, a primeira experiência, eles já nasceram na escravidão. Mas agora, na segunda, versículo 15, está mostrando que eles foram levados cativos e que Deus ia trazer de novo a eles a sua terra. Antigamente, quando eles estavam no Egito, eles não tinham terra. Eles nasceram na escravidão. Vamos falar desse jeito, né? Eles eram escravos lá. E isso faz um paralelismo com a situação espiritual nós hoje. Trazendo a experiência de Israel, daquela experiência que eles foram libertos com mão poderosa do cativeiro do Egito, podemos dizer que a nossa vida espiritual também é assim. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós lemos no capítulo 2 de Efésios com Diego, né? Que o versículo é muito explícito, estando mortos em vossos delitos e pecados. E éramos, por natureza, rebeldes, longe de Deus, alheio às coisas de Deus. Então, vamos falar assim, que qualquer pessoa que nasce hoje de Adão, ela nasce debaixo da escravidão, do pecado, e por natureza, ela está debaixo da ira de Deus. Qualquer pessoa nasce nessa condição. E quando vem até nós o evangelho, vem até nós, vamos falar assim, a grande misericórdia de Deus de mandar seu filho na plenitude do tempo para morrer por nós, e todo aquele que nele crê passa da morte para a vida. Ele se torna filho de Deus. Era filho do diabo, mas agora se torna filho de Deus. E é muito impactante isso, porque cada um de nós pode falar horas do que Deus fez em nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e pecados, mas agora fomos aproximados de Deus. E lemos um versículo com os irmãos, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E aquele que não conheceu o pecado, Genaro, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, podemos levantar nossas mãos e dar glórias a Deus, porque Deus realizou isso, né, irmão? E tá Carlos também agora, entrou Carlos. Ô, irmão Carlos, Deus seja louvado, irmão. Então, essa foi nossa experiência. Vamos falar, cada um pode levantar as mãos e falar. Mas eu quero falar de uma segunda escravidão, que é a experiência do povo de Israel. Nós lemos agora, Carlos, Jeremias 16, versículo 14 e 15. No 14, ele diz que os povos de Israel lembravam daquela experiência de como Deus libertou eles do Egito. Mas no versículo 15 não fala mais. Ele diz assim: vocês não vão recordar mais isso. Agora vocês vão recordar como Deus tirou vocês da escravidão, como vocês estavam quando foram levados cativos pelas diferentes povos, né? No caso do Reino do Norte, ou no caso de Israel, né? Foi levado pelos sírios como escravo. E no caso de Judá, foi levado pelos babilônios. Então, agora vamos falar assim, que tipo de escravidão, que escravidão você está falando? É uma escravidão como consequência do pecado. Lá, irmãos, nós já tínhamos, vamos falar assim, Israel já estava na escravidão. Mas aqui, por causa das suas ações, eles foram levados cativos. Eles ofenderam ao Senhor, desobedeceram suas leis e foram de trás de outros deuses. Por isso que Deus mandou esses povos para levar cativos. E eles, na escravidão, pagaram o preço por essa desobediência. Mas, logo mais, quando chega o tempo, nos lembramos pouco tempo da última semana de Daniel, lembramos daquele anjo que apareceu lá na Babilônia para o Daniel, e que ele estava lendo as profecias de Jeremias, que dizia que em 70 anos eles iam voltar para reedificar o templo, que ia voltar para a sua nação.
esse versículo está mostrando que eles iam lembrar isso e não o Egito. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, quando nós já temos um relacionamento com Deus, e já conhecemos Ele, existe o perigo de que nós menosprezemos as coisas de Deus. Vamos falar assim, o que fez Judá? Foi ofendendo a Deus, foi desobedecendo a Deus, foi detrás de outros deuses, e como consequência eles foram levados cativos. E Deus tinha mandado profetas, irmão. Isaías, Jeremias, foram aqueles que foram alertando o povo daquela dureza de coração, e que, por consequência, eles iam ser levados cativos. E eles chamavam constantemente o arrependimento. Mas o que aconteceu com Israel, irmão? Ficou endurecido. Não fizeram caso das palavras dos profetas. Pelo contrário, o que eles fizeram com os profetas, irmão? Mataram ele. E, como consequência, Deus mandava esses reinos, que era, no caso, o reino do norte, para levar eles cativos, como consequência de abandonarem ao Senhor. Então, irmãos, o que o Senhor nos fala agora com esse versículo 15 para nós? Podemos ler de novo, por favor. Vamos ler de novo lá. Jeremias, capítulo 16, versículo 15. E diz assim: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Isso, irmãos, fala muito ao nosso coração, porque nós estamos falando de Israel, mas o Senhor quer falar conosco agora, né? O Senhor quer nos levar à experiência de iniciais, e isso nos vai lembrar quando a palavra veio para a igreja em Éfeso, né? Disse-te, lembra-te aonde tinhas caído. Então, vamos lembrar, Apocalipse capítulo 3, né? O anjo da igreja, em capítulo 2, perdão, a igreja em Éfeso, versículo 1. Escreve estas coisas e diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto a tua labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusiste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentiroso, e tendes perseverança, suportaste provas por causa de meu nome, e não te deixaste esmorecer. Muito positivo, né, irmão? Mas o versículo 4, ele diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Então, irmãos, trazendo esse versículo 15 do capítulo 16 de Jeremias, para o povo de Israel, a experiência que eles tiveram de abandonar o Senhor e ter pagado o preço na escravidão lá naqueles povos, mas quando o Senhor trouxia de volta para eles, eles voltavam, irmãos, arrependidos por ter ofendido a Deus, por ter abandonado o Senhor. Tem um ditado que diz assim, você só valoriza algo quando você perde, né? Não é, irmão? Fala assim, né? Às vezes nós temos como dizer, no coração, a clareza que somos filhos de Deus, e que Deus é por nós, e que hoje nós temos essa filiação, essas promessas, né, para a vida eterna, e que agora, como filho de Deus, nós podemos receber aquilo que Deus prometeu. Mas quando a gente, irmão, abandona aquilo, ou toma por pouco aquilo, é o que o Senhor está falando para eles. O que você valoriza? Só valoriza quando você perde aquilo. Israel teve experiência muito marcante de ser liberto do Egito, mas agora, irmãos, eles valorizam muito mais ele voltar para casa, porque eles foram o causante daquilo.
Lá no Egito, eles não foram calçantes daquela escravidão. Eles já estavam na escravidão. Mas agora, quando eles foram para o reino do norte, foram levados pelas nações lá, é porque eles foram artífices de seu próprio destino por causa de desobedecer a Deus. Por isso que o Espírito, ele, irmão, vem nos mostrar e nos falar o coração de como está a nossa situação diante de Deus. E como nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Eu não estou supondo nada de nós. Eu estou falando de que a gente valoriza algo só quando perde, né? Às vezes, quando você está na presença de Deus, se você tem aquela comunhão íntima com Deus, e você não consegue mais, por um tempo, você não consegue ter comunhão, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Como que é difícil depois você restaurar isso? Eu falo por minha experiência. Tem momentos na vida da gente que você fica muito alinhado, consegue orar de madrugada, consegue ler horas da Bíblia, mas tem momentos na vida da gente, irmão, que não consegue fazer mais nada. E até parece chato você ficar muito tempo em reuniões ou ouvir mensagem. Então, o que que eu estou trazendo? O sentimento que o Senhor me deu de trazer essa palavra para os irmãos, né? Que nós precisamos valorizar o que nós temos. Esse é o sentimento, irmão. O que que o Senhor nos tem dado, irmão? Eu queria ler com os irmãos um versículo que é muito rico, né, irmão? E os irmãos, por favor, vai comigo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O irmão... Será que alguém pode ler, não? O Genaro pode, não? Você está com o microfone fechado, né? Eu vou ler, então. Esse aqui é o 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vosotros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia, no último tempo. Nisso exultais, embora na presente por breve tempo, se é necessário, sejais contritos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. E um dos sintomas, irmão, que a gente tem é que não consegue ver mais Cristo, ou não consegue avançar mais na experiência com Cristo. Eu falo por mim, né? Como que eu preciso cada vez mais ver a Cristo, ser revelado no meu coração quem Ele é. Porque quando eu conheço Cristo, estou conhecendo Deus. Irmão. Então, a revelação de Cristo me faz viver de maneira digna e agradá-lo em todo o tempo. Quando nós estamos focados para aquilo que é real, irmão, as coisas desse mundo passam a ser vaidade. E nós temos muitos versículos que nós poderíamos falar, mas o sentimento que o Senhor me deu é que não podemos amar ao mundo, não podemos amar a dois senhores. Porque quando nós amamos dois senhores, nós vamos aborrecer de um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Isso está no capítulo 6 ali de Mateus, né? Mas tem um versículo, irmão, 1 de João, capítulo 2, que é muito importante nós considerarmos, capítulo 2, versículo 15, que diz, né? Não ameis o mundo e as coisas que nele há. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como suas concupiscências ou desejos, né? Aquele
que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Glória a Deus por isso. E nós não podemos esquecer desse versículo, capítulo 1, né? Versículo 23, que diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Deus seja louvado, irmão. É realmente maravilhoso como nós somos encorajados a deixar as coisas que para trás ficam, né? Filipenses capítulo 3 nos lembra, Paulo, né, que ele disse que por causa da sublimidade do conhecimento, ele perdeu todas as coisas. Então, quanto mais, irmão, nos apegarmos com firmeza às verdades ouvidas e buscarmos com detença as coisas do Senhor e sua vontade, nós podemos ter essa realidade. Porque eu falo para você, muitas vezes, irmãos, eu pegava esses versículos para mim, mas é como usurpar as palavras de Paulo, sabe, irmão? Pegava para mim, mas não era a minha realidade. O versículo que nós lemos lá em capítulo 12 de João, nós estamos lendo isso aí, né? Versículo 24, disse que o Senhor fala assim, antes de ler Filipenses, eu vou ler, então, aquele versículo de João 12, né? 24, diz assim, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair em terra, não cair em terra e não morrer, fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. E isso o Senhor falou num contexto em que ele estava caminho a ser crucificado. Ele não está falando de ninguém dos que estavam rodeando ele, ele está falando dele mesmo. Por isso que na oração que ele fez em Getsemane, a minha alma está angustiada até a morte. Porque, irmãos, para nós vivermos uma vida conforme a sua vontade e fazer a vontade de Deus, significa que nós precisamos abrir mão da nossa, como foi do Senhor, né? Nós estamos com o pastor Nilson conosco aqui, né? Nós estamos compartilhando isso hoje, que é o preço, às vezes, que nós temos que pagar. Mas o que o Senhor está... Amém, amém, glória a Deus. Você sabe que o sentimento que o Senhor nos dá é que nós corramos a carreira de tal maneira que alcancemos. Que o Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, que o atleta, quando ele corre no estádio, ele não corre de qualquer maneira. Ele se prepara, irmão, para correr. E ele, para ganhar um prêmio, em primeiro lugar, ele se prepara, ele se atende por ele. Nós, porém, e se corremos a carreira para ganhar uma coroa incorruptível. Assim foi a declaração de Paulo no final de sua assistência. Ele disse: corri a carreira, guardei a fé. E agora me está reservada uma coroa de justiça, a qual me dará naquele dia. E você vê, nós estamos indo para Filipenses, mas eu queria lembrar de novo: quem me ama, a sua vida perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Tá vendo, irmão? O Senhor estava angustiado, mas ele disse na sua oração: não seja feita a minha vontade, mas a... se é possível, tira de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Louvado seja o Senhor, porque essas palavras foram as palavras do Senhor Jesus, caminho a Getsemane, caminho ao Calvário. Ele declarou com suas palavras: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E com alegria ele desceu para o Calvário, irmãos. Ele disse que de tal maneira ele foi para o Calvário que no capítulo 12 de Hebreus nos disse que o Senhor disse: devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Quer dizer, ele não foi com o cabeça para baixo, né?
puxa, estou pagando um preço muito alto. Não, não. Porque ele contemplava o resultado da glória disso. E nós lemos lá em Isaías 55 como ele sofreu, irmão. 55 nos lembra o caminho do Calvário, de tal maneira o desprezo que até o próprio Pai fez nele, porque ele carregou no seu corpo o pecado da humanidade. Mas, irmão, ele não tomou isso com um peso, ele foi com alegria, porque ele estava contemplando a glória de Deus. Estava contemplando o resultado disso. Por isso que essas palavras que eu trago, irmão, traz com muito temor para os irmãos, porque nós precisamos nos comprometer mais com o Senhor. Precisamos ser absoluto com Ele. Não meia boca. Precisamos correr de tal maneira que alcancemos esse prêmio. E agora, se podemos, Filipenses, por favor, me acompanha. Filipenses, olha, irmão, que impressionante isso aqui. Filipenses, capítulo 3. Paulo, ele disse, né? Ele vai tirar o currículo, né? Às vezes nós fazemos, né? Puxa, nós somos uma pessoa de bem, eu não faço mal. Paulo, ele podia dizer isso aqui, né? Tira a carteirinha, né? O pastor tem carteirinha, né, pastor? Está guardada. O Paulo tirou a carteirinha, pastor. Ele tirou a carteirinha, falou assim, até quanto ao selo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, né? E ele vem dizendo, né, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, e enquanto a lei fariseu, celoso da lei. Olha que coisa, né? Era Mas su currículo, su é o currículum. currículo. É exatamente, cara, era o currículo dele. Está a lei. Mas o versículo 7, não sei se algum irmão pode ler, versículo 7 e 8 para mim, irmão. Que riqueza, né? Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que diz aqui, irmão. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Amém. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Amém. Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Escucha acá irmão. lo que Obrigado. dice, como dice acá en español. Sim, por favor. Acá dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Aleluia. Por Él lo Amém. he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Amém. Que es cierto. Aleluia. Irmão, que maravilha, né? Que declaração, né? Eu confesso pro irmão, eu surpava isso aqui, mas longe, né, irmão? Mas você vê, à medida que o Senhor vai crescendo no seu coração e a sublimidade desse conhecimento dele, da pessoa dele, e o que nós obtivemos. Eu confesso para os irmãos que esses dias que eu estava envolvido com o estudo de Daniel, o Senhor falou tanto no meu coração, irmão, porque trazendo aquela experiência de Israel que para eles ficou oculto o que Deus realizou em Cristo. Como chocou no meu coração, irmão. Eu não tinha visto essa magnitude como hoje consigo ver. Como que alguém não consegue entender o que Deus realizou em Cristo? Fomos justificados, reconciliados, fomos aproximados de Deus por meio daquela ação na cruz do Calvário. Como que alguém pode rejeitar aquilo, irmão? E a resposta divina para mim foi assim, pela dureza do coração. Nós podemos perder aquilo que não recebemos pela dureza do coração. Israel tinha tudo, irmão, isso que me impressionou. Deles pertencia os patriarcas, a lei, as promessas, as alianças. Tudo era para eles corresponder. E o irmão Genaro falou isso na reunião anterior. Como pode ser que eles pegam isso? E a resposta é pela dureza do coração. Eles, pouco a pouco, foram perdendo a sensibilidade, irmão. Por isso, irmão, precisamos nos exortar mutuamente cada dia, que se chama hoje, para que ninguém seja
caia no engano do pecado. Nós não podemos desprezar nem desvalorizar aquilo que foi realizado em Cristo Jesus. Ele precisa ser real para nós. Eu li um livro de um irmão que dizia que, para ele sentia até o cheiro do sangue. Eu até ri quando eu escutei isso, né? Escutei um irmão falando isso no livro. Diz que ele estava tão assim envolvido com aquilo que Deus realizou que ele até sentia o cheiro de sangue. Eu falei, é uma exageração. Mas, irmão, eu falo para você, como que nós precisamos valorizar a obra de Cristo no Calvário e que o que nós alcançamos nele, irmão? Nós éramos inimigos de Deus e estávamos destinados para o lago de fogo, debaixo da ira de Deus. E se nós morrêssemos nossos pecados, nós íamos ressuscitar apenas para o juízo. Mas Deus teve misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quantas vezes nós falamos para as pessoas em conversa, mas o precisamos falar para nós, irmão. A gente fala assim, uma pessoa que vai se converter, que não conhece, mas é para nós essa palavra, irmão. Nós precisamos nos arrepender, nos converter ao Senhor. E assim como Paulo fazia, rejeitar tudo que é aquilo que é religião. Né? E versículo 9, por favor, vamos ler junto, do capítulo 3 de Filipenses, diz assim, e ser achado nele. Olha que lindo, irmão. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede do que eu faço. Aqui foi na lei. E hoje, não temos lei. Mas temos muita coisa que nós fazemos, queremos apresentar como um currículo a Deus. Nada do que nós fazemos vai fazer com que nós tenhamos revelação de Cristo. E sim um coração constrito e humilhado. Alguém que não confia. Paulo, ele falou nesse capítulo, nós é que somos da circuncisão. Os que adoramos a Deus no Espírito e os que não confiamos na carne, irmão. Isso que falou aqui o apóstolo. Por isso ele disse, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Como disse mais? Disse assim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão mediante a fé, irmão. Esse é o objetivo dessa palavra, irmão. Que nós não perdamos a fé. E que essa fé que nós temos naquilo que foi realizado na pessoa de Cristo seja viva, seja real. E isso assim, mediante a fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, nós não fizemos nada para nos apropriarmos dessa justiça. É só crer em Jesus Cristo. Que nós possamos, através dessa palavra, que o Senhor possa falar no seu coração, para nos arrepender e estar voltados sempre para Ele. Assim como Paulo declara, seja essa a nossa declaração. Mas termino com outro versículo no capítulo 3 ainda. Capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sedes imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com coisas terrenas. E tem um versículo, irmãos, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que diz assim, se a esperança em Cristo Jesus se limita a este mundo e as coisas que você pode ganhar neste mundo, você é um miserável, um infeliz. Que nós não sejamos isso, irmão, que valorizemos aquilo que nós temos recebido em Cristo Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Essa palavra que o Senhor me deu nessa manhã, nessa noite. Bem.